para a parte de, fugiu, teoria, fugiu a palavra, a parte de teoria, tá? Então, anote aí, marque tudo que eu vou dar uma dica para vocês hoje, anote, marque, porque português a gente ganha como? Pelos detalhes, tá? A gente aprende português pelos detalhes, pelas dicas, pela repetição, tá? Então, é muito, muito, muito importante que você acompanhe isso daqui, beleza? Pessoal que acompanhando aqui nosso chat aqui, então, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fábio Cândido, Daiane Gomes, Eligelson, Pablo Henrique, Fabiano. Ia falar estúdio sou eu que estou aqui com o estúdio. Tá? Pessoal que já estava acompanhando antes, aqui, aguardando a aula aqui, ó. Newton, Serviço Social na Luta. Tá? Não é nome de uma pessoa, mas aí, beleza. Roberto Paiva, Gilvan aqui, Dagmar, Pedro, a gente. Beijo para vocês, então. Vamos começar aqui nossa aula, tá? Valdione também, Camilo também. Muito bem, gente. Ó, vamos agora fazer o seguinte: eu vou colocar aqui na tela a parte dos slides com a parte teórica. Vou começar com regência verbal aqui. Deixa eu pelo menos colocar aqui na tela agora. Calma, calma, calma. Vou colocar aqui para a gente trabalhar um pouco, então, da regência verbal. Importante que você entenda e saiba como se organiza isso daqui. Então, vamos lá. A regência verbal trata especificamente do emprego de preposições que vêm como exigência de um verbo. Então, quando você trabalha com a regência verbal, não dá para você deixar de lado o conhecimento acerca do emprego das preposições. É um assunto amarrado ao outro. Então, a regência verbal tem a ver especificamente com o emprego de preposições e também com a parte de transitividade verbal. Então, dois pontos importantes para que você entenda a regência verbal, conheça, saiba realmente resolver questões, você precisa ter dois conhecimentos prévios. Um deles é o emprego das preposições, tem que saber quais são as preposições essenciais e tem que saber um pouco de predicação verbal, ou seja, de transitividade verbal. Pensando aí em verbos intransitivos, transitivos e verbos de ligação. Precisa dominar esse conteúdo porque ele é a base que você vai ter em relação à regência. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui na tela. As preposições, e aqui você pode marcar que são as preposições essenciais, tá? São aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, perante, per, para, por, sem, sob, trás. Então, você precisa saber quais são as preposições, saber como usá-las e entender o seguinte: aqui você vai ter uma preposição que vem por exigência de um verbo. Por isso, tem que dominar a transitividade verbal. Então, veja só. Quanto à predicação verbal, o que nós temos então? Verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. O que você vai aprender sobre eles aqui? Venha comigo aqui ao quadro, então, primeiro, para você ver o seguinte. Quando a gente trabalha, então, com os verbos, que chamamos aqui de verbos de predicação, né? Pensando agora aqui, ó, na predicação verbal, eu quero que você entenda o seguinte. Então, temos o seguinte, ó. Temos os verbos intransitivos, temos os verbos transitivos e temos os verbos de ligação. O que é que você tem que saber para que você domine o emprego da regência com os verbos? É o seguinte: os verbos intransitivos, eles podem ou não exigir preposição. Podem ou não exigir uma preposição. Os verbos transitivos, nós temos aqui três possibilidades. Nós podemos ter verbo transitivo direto, o transitivo indireto e o bitransitivo. Para esses verbos aqui, o que você vai cuidar? Esse aqui não exige preposição, sempre eu penso na preposição aqui, tá? VTI sempre exige preposição aqui.
E VTDI também sempre exige preposição. E o verbo de ligação, ele não exige preposição. Ou seja, quando você pensa na regência, nós temos aqui, ó, nós temos os intransitivos que podem ter preposição por conta deles, os verbos transitivos indiretos e o bitransitivo. Então, esses três aqui são aqueles que realmente têm a possibilidade de você ter regência pensando num verbo que exige preposição. Por exemplo, vou pegar aqui o verbo, para você entender essa ideia do verbo intransitivo, veja só. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, existem problemas no mundo. Existem problemas no mundo. Tá, tudo bem. O que existe? Existe. Problemas aqui é o meu sujeito, isso aqui é um verbo. E o que existe? Existe. É simplesmente um verbo intransitivo. Esse no mundo aqui, ó, ele não é uma exigência da preposição, do verbo existir. Simplesmente eu tenho aqui uma locução adverbial que indica um lugar. Agora, olha essa frase aqui, ó. Chegamos ao local de prova. Então, a ideia é assim, ó. Quem chega, chega. O verbo chegar, ele é intransitivo. Só que se eu for continuar a informação, quem chega, chega a algum lugar. Essa preposição aqui, ó, ela é exigida pelo verbo chegar. Por exemplo, posso falar chegamos no local de prova? Não posso. Então, você tem um verbo, mesmo sendo intransitivo, ele tem regência. Há uma preposição aqui que é exigência do verbo, mesmo ele sendo verbo intransitivo. Então, é aqui que você vai perceber assim, essa diferença. Alguns verbos não exigem preposição, outros exigem. E cada verbo tem a sua característica aqui. Então, vamos lá para a tela de novo. Temos o seguinte aqui, ó. Exemplos concretos. Verbo aspirar. Veja, é bom aspirar a brisa da manhã. Nesse aqui, gosto de aspirar o perfume. Quem aspira, aspira alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, as duas formas verbais, nós temos verbo transitivo direto. Que o aspirar aqui, nesse caso, tem sentido de cheirar, de sentir o cheiro, tá? Cheirar ou sentir o cheiro. Então, veja que eles são VTDs com um tipo de significado. Já quando eu falo aspiramos a vaga, veja que tem uma crase aqui, porque aqui eu tenho um verbo que é verbo transitivo indireto e ele tem um sentido de ser o quê? Desejar, tá? Então, quando eu falo aspiramos a vaga, é de desejamos a vaga. Você tem como objetivo. Então, veja que eu tenho um verbo que ele pode ser VTD ou VTI. E aqui muda o sentido. Então, a regência, além de você saber quando tem ou não preposição que vem do verbo, além disso, tem que saber que muitos verbos, quando mudam a transitividade deles, também tem uma mudança de sentido. E como é que você vai saber disso? Gente, não tem como você dominar todos os verbos e saber todos eles. Você tem que fazer o quê? Ter muito contato com a teoria e fazer muita questão para você começar a dominar aqueles verbos que são mais cobrados. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó, verbo visar. O policial visou o alvo e o gerente do banco visou o cheque. Aqui, os dois verbos são VTD, nesse caso. Aqui, visou o alvo é na ideia de mirar. E visou o cheque aqui, ó, é no dia de assinar. Então, eles são VTDs. Agora, visamos aquela vaga. Tem uma crase aqui. Eu tenho um verbo transitivo indireto. E nesse caso aqui, também é ter como objetivo. Ter como objetivo aquela vaga. A desejar. É parecido com aspirar a vaga. Então, você tem verbos que, por conta da transitividade, sentido diferente. Temos também o verbo querer, ó. Nós queremos o seu bem. Beleza, isso aqui é um verbo transitivo direto. Quero que durem mais cedo. O que você tem aqui, ó? Eu tenho um verbo transitivo direto e quero-lhes bem.
Veja que aqui esse lhes, o que nós temos aqui, ó? Quero-lhes. Veja que o lhes, ele tem a função de um objeto indireto, tá? E aqui esse quero-lhes bem, quer dizer que eu quero algo a você. Então, veja que o verbo querer aqui é de desejar. Percebe que o querer aqui já tem o sentido o quê? De um verbo que indica desejar alguma coisa, não é de você querer alguma coisa, de desejar uma coisa a alguém. Então, é uma possibilidade do verbo querer. Continuando. Namorar. O verbo namorar, olha, Patrícia namorava um dentista, o menino namorava o bolo de chocolate. Aqui, nós temos um verbo que é VTD. Cuidado que é muito comum na fala você falar assim, ó, Júlia só podia namorar com o irmãozinho, tá? Você namora com alguém? Não. Você namora alguém. Se eu coloco com, isso daqui quer dizer que é um adjunto adverbial de companhia, ou seja, a Júlia poder namorar uma pessoa com o irmão junto dela. Então, cuidado que você não namora com alguém, você namora alguém, pode até namorar com alguém, alguém ali de vela, tá? Mas aqui é a famosa vela, a pessoa que tá ali só olhando, você vai namorar alguém, então é um VTD, tá? Esquecer e lembrar. Olha, esses dois verbos aqui, eles são bem importantes, por quê? Porque eles podem ter duas formas. Eu posso ter o seguinte, ó, eu posso ter um verbo tanto VTD ou pode ser um VTI pronominal. O que é um verbo pronominal? É um verbo que quando você o conjuga, o pronome vai fazer parte. Então tá assim, ó, esqueci que havíamos comprado. Aqui eu tenho um VTD. Esqueci-me de que, então eu tenho um verbo VTI, preposição, pronominal, pronome aqui. Então aqui é um VTI. E o lembrar, Ana não lembrou o meu nome, verbo transitivo direto. Ana não se lembrou do meu nome, verbo transitivo. Posso falar assim? Ana não lembrou do meu nome? Não. Ou eu falo, Ana não lembrou algo, ou não se lembrou de algo. Então, o verbo ou ele é VTD, ou ele é VTI com pronome. Então, cuidado. Eu não posso falar assim, eu lembrei disso. Eu me lembrei disso, tá? Temos ainda, ó, agradecer, pagar e perdoar. Veja, esses verbos aqui, eles têm a seguinte situação. Você vai ter um objeto direto e também um objeto indireto, ó. Agradeci a aluna, objeto indireto, o quê? O convite, objeto direto. Paguei o quê? A conta, objeto direto. A quem? Ao banco, objeto indireto. Perdoo o quê? Os erros, direto. A quem? Ao amigo, indireto. Então, esses verbos, eles são verbos bitransitivos, porque eles têm o quê? Objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Então, nós temos o seguinte, você não paga o banco, você paga ao banco. Você não perdoa você não perdoa a algo, você perdoa algo a alguém. Então, são verbos que, às vezes, na fala a gente não usa dessa forma, mas na escrita você tem que ficar atento a isso. E esses verbos que eles causam bastante dúvida são os mais cobrados, porque você tem que ter certeza do que você está fazendo. Se você pensar como você fala, consequentemente você acaba errando a questão. Continuando agora aqui em próxima tela, veja, verbo ir tradicional, mas cuidado, ó, quem vai a algum lugar, tá? Você nunca vai no carro, no banheiro, na padaria. A ideia do verbo ir é com a preposição a. Cuidado aqui. Verbo atender. Esse verbo pode ser tanto VTD ou VTI e não faz diferença. Ó, atenderam o meu pedido, atenderam ao meu pedido. Tanto faz aqui. E aqui o sentido ainda é o mesmo. Eu tenho, claro, aqui é um VTD, porque ele não tem preposição, e aqui é VTI. Mas aqui é o mesmo sentido. Precisar e necessitar. Veja, aqui eu tenho pessoas honestas. O verbo necessitar, ele é como verbo transitivo direto. Precisamos de, precisamos que encontrem. Veja,
Esses dois verbos aqui, eles podem oscilar entre VTD e VTI. E não tem problema, porque não muda o sentido, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. E eles podem ter essa variação aqui. Aí, verbo informar. Informei o preço ao cliente. Então, eu tenho objeto direto mais objeto indireto. Informei o cliente do preço. Então, eu tenho objeto direto mais indireto. Veja que o cliente mudou de lugar. Numa frase, ele é objeto indireto, na outra, ele é direto. Então, são duas formas que são comuns ao verbo informar, que você pode usar sem problema nenhum. É o mesmo sentido, o mesmo significado. Isso é do verbo informar. Continuando. Temos ainda aqui o verbo implicar, que ele vai ser o seguinte: ele é VTDI com a preposição em, quando significar envolver alguém em algo, ó. Implicaram o advogado em negócios ilícitos ou implicaram-no em negócios ilícitos. Cuidado com esses verbos aqui, que ele tem o quê? VTDI, ele vai ter objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Custar. Sua atitude custou o quê? Sofrimento. E sofrimento a quem? A todos. Então, o verbo custar aqui tem a ideia de causar trabalho ou transtorno, tá? Como se fosse uma ideia de causa e consequência. Então, o verbo custar aqui, claro, eu posso falar o preço de alguma coisa, custou R$100. Mas veja que aqui o custar é como se fosse uma relação de causa e consequência. Então, essa tensão aqui tem que ser percebida porque os verbos eles vão sendo construídos de acordo com o contexto. Então, sempre tem que observar o contexto aqui de cada frase que você tenha. Continuando. Pedir. A ideia seria assim, ó. Pedimos a todos que trouxessem o material ou pedimos que trouxessem. O que não pode fazer isso daqui, ó. Pedimos a todos para trazer o material. Não dá para fazer assim, porque aqui eu tenho um objeto indireto e aqui direto. O objeto direto, ele é sem preposição. Então, se eu colocar assim, ó, pedimos a todos para trazer, eu vou começar o objeto direto com preposição e não pode. Por mais que na fala a gente use isso, mas na escrita está errado. Né? Também está errado na fala, tá? Mas a gente fala isso e não percebe o erro. Mas numa escrita, numa prova, isso é decisivo. Então, cuidado com esse verbo aqui. Continuando. Preferir. Esse daqui também, tá? A gente fala como assim no dia a dia? Ah, eu prefiro ficar aqui do que sair. Errado. O certo é, prefiro uma coisa a outra. É preposição a, não tem problema. Prefiro estar só do que. Não se usa esse do que, ó. Prefiro o vôlei à natação. Prefiro a caminhada à natação. Claro, vai crase porque eu tenho aqui a estrutura. Uma coisa a outra, porque eu tenho objeto direto e objeto indireto. Então, está errado. Prefiro a caminhada do que a natação? Está errado. Prefiro uma coisa a outra. Esse é um verbo bem comum aí que a gente tem no dia a dia, que ele sim causa problema em relação ao sentido. Continuando. Avisar, advertir, certificar, cientificar, comunicar, informar, lembrar, noticiar, notificar e prevenir. Eles podem ter a ideia assim, ó, duas condições possíveis. Quem informa, informa algo a alguém, ou quem informa alguém de algo. Então, veja, advertimos aos clientes, que é o indireto, que, então aqui eu tenho o indireto, ou advertimos-lhes, aqui seria o indireto, tá? Advertimos os clientes, agora é direto, de que, aqui tem que ter a preposição. Então, veja, o verbo ele vai ter o quê? Dois objetos diferentes. Um é direto, sem preposição, outro é indireto com preposição. Advertimos-los, né? Eu tenho que fazer a adequação aqui do pronome. Veja, objeto direto e a partir da preposição, indireto, tá? Essa é a ideia. Então, nesse caso, fique atento ao emprego também dos pronomes, que eles também podem exercer função sintática, sempre, tá? Continuando. Os verbos agora que vão mudando, né? Nós temos aí várias formas que a gente chama de predicação oscilante. Veja só. Chamaram o rapaz, é um VTD.
chamaram o rapaz é VTD, chamaram ao rapaz e ao rapaz. O que eu tenho agora aqui? Esse, claro, ele pode ser VTD ou VTI quando houver uma ideia de qualidade. Esse aqui, essa palavra aqui que é irresponsável, de irresponsável, irresponsável e de irresponsável, isso aqui é tudo predicativo do objeto, tá? Então, quer dizer o seguinte, que o verbo, ele nesse caso aqui, ó, nessas duas frases aqui, que nós temos aqui, ó, o que ele é? Aqui ele é um verbo transitivo direto. E nessas duas, VTI, tá? Então, nós temos um verbo com complemento verbal mais predicativo do objeto, tá? Isso aqui é também muito comum com o verbo chamar. Continuando. Anteceder aqui, então temos a velhice antecede a morte. Eu posso ter ou não como VTD ou VTI e não faz diferença. Sentido igual, então aqui tanto faz. Renunciar. Não renuncie seus projetos ou a seus projetos. Ou seja, esse verbo aqui, não importa se ele é VTD ou VTI, também não faz diferença, tanto faz aqui. Satisfazer, nós temos não satisfaça todas ou a todas, VTD ou VTI. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é VTD, o verbo gozar, e VTI também. Então, perceba que nós temos verbos que eles podem ser VTD ou VTI e não faz diferença. Quer dizer que eu tenho o mesmo significado aqui. Atentar. Veja, em suas ações, atente à letra, VTD. Aí, deram-se bem os que atentaram nisso. Veja que aqui eu tenho um VTI, tá? Porque eu tenho preposição. Não atente para as ideias, VTI, e atente por si, VTI. Então, nós podemos ter com a preposição em, preposição para ou preposição por aqui. Continuando, cogitar, cogitou uma mudança, o leitor cogitou de demitir-se. Então, ele pode ser VTD ou pode ser VTI. Consentir, o chefe não consente falhas, VTD. Consentimos em que? VTI. Ansiar é a mesma coisa, ansiamos dias melhores, VTD. Por dias melhores, VTI. Veja, tudo a mesma coisa, não muda sentido nada, tá? Muito tem a mesma forma aqui. Almejar também, almejamos dias melhores, por dias melhores ao nosso país. Aqui é VTD, aqui é VTI e aqui é VTDI. Então, veja, 3 aqui possibilidades. Pisar. Pode ser verbo intransitivo ou VTD, ó. Pisei a grama, VTD. Pisei no tapete, verbo intransitivo com um adjunto adverbial de lugar. Ainda temos agora pronomes relativos e regência verbal. A ideia é assim. Uma dica para você aqui primeiro, venha comigo aqui ao quadro. É o seguinte, quando você tiver uma preposição aqui, ó, mais um pronome relativo, entenda que essa preposição aqui, ela vem por exigência de um termo que está lá para frente. Então, esse termo regente é ele que exige a preposição que está aqui. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma frase aqui, ó. Este é o livro de que eu mais gosto. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho esta preposição aqui, que é a preposição de. Isso daqui é um pronome relativo. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição do verbo gostar vem antes do pronome relativo. Isso daqui é praticamente uma regra fixa. Então, sempre vai ser assim. Agora, eu vou te mostrar uns exemplos concretos para perceber isso aqui melhor, mas sempre vai ser assim. Então, vamos lá comigo à tela. Olha só. Na internet, os dados pessoais tornaram-se informações valiosas, às quais empresas de marketing recorrem. Quem recorre, recorre a algo.
Esse as quais aqui, lembre-se que eu tenho a, as quais, porque eu vou ter aqui a preposição a, pronome relativo aqui, e essa preposição, ela veio do verbo recorrer. Claro, quando você junta o a mais as aqui, né, ó, juntamos esse a mais as, você forma a crase aqui. Mas eu tenho essa leitura, então quer dizer que a preposição que está ali veio do verbo recorrer. Depois, os chamados vícios de linguagem, aos quais recai a condenação, ou seja, aos vícios, a condenação recai aos vícios. Então, eu tenho preposição, pronome relativo aqui e o verbo. As linguagens de que se servem os usuários. Se servem de algo, preposição, pronome relativo e termo regente. Mais um exemplo aqui, ó. Está na remota revolução cognitiva a origem de uma escalada progressista de que os nossos centrais não podiam se dar conta. Não podiam se dar conta de algo. Preposição de, ela está aqui, ó, antes do pronome relativo, que é a palavra aqui nesse caso. O progresso da civilização ao qual a humanidade tanto aspira. Quem aspira quando é desejo a algo. A preposição está aqui, isso aqui é o meu pronome relativo. A falta de perguntas sobre nossa felicidade, de cuja importância sequer suspeitamos. Quem suspeita, suspeita de algo, e olha aqui, claro, mesmo sendo cujo, pode haver preposição antes de cujo, cujos, cuja, cujas. Muitas obras de que se regozijam os leitores, se regozijam de algo. Aqui de novo, então sempre vai ser assim, preposição mais pronome relativo mais termo regente. Essa ideia aqui, essa construção é sempre fixa. Então, você tem que ficar atento quando houver preposição e pronome relativo, porque daí a regência é um pouquinho diferente. Fechamos, então, aqui a regência verbal. Então, nós temos verbos que exigem ou não preposição. E cada verbo tem a sua forma de regência e pode ter uma, duas, três ou mais possibilidades de regência. A regência nominal, ela segue a mesma dinâmica da regência verbal. Na verdade, a palavra regência quer dizer que você tem o quê? Uma expressão que exige outra. Então, a regência sempre vai ser uma exigência de alguma coisa. Só para eu poder, então, fazer uma abordagem bem legal acerca da regência, é o seguinte: o que acontece? Na regência, você vai ter a seguinte construção que sempre vai acontecer. Você vai ter aqui, ó, um termo regente e um termo regido. Veja, eu tenho aqui, ó, um termo regente, tá? E eu vou ter, deste termo regente aqui, eu vou ter um termo regido. Então, a ideia é assim, eu posso ter regência verbal ou nominal, né? As duas existem aqui. Então, vamos fazer um exemplo básico aqui. Vou colocar para você assim, ó. Eu confio em você, tá? Ou eu tenho confiança em você. Não importa se a regência é verbal ou nominal, a lógica é a mesma. Eu vou ter um termo regente, que nesse caso aqui é um verbo, e nesse caso aqui eu tenho um substantivo, tá? E o termo regido é aquele que vem como exigência e vai ter a preposição aqui. Então, veja que neste caso, nós temos regência verbal porque é um verbo que exige a preposição. Nominal porque é um substantivo. Aqui, ó, você vai ter um objeto indireto e aqui você vai ter um complemento nominal. Então, essa é a minha lógica. Sempre eu vou ter um termo regente que exige um termo regido. Então, um depende do outro. O termo regido depende do termo regente para existir. Essa é a ideia básica aqui. E eu posso ter aqui, então, duas formas de regência. Eu posso ter
a regência, que ela pode ser verbal. Vamos marcar aqui, fazer uma síntese bem rápida para você, ó. Posso ter aqui, ó, a regência, que ela pode ser verbal, ou então posso ter aqui a regência nominal. Qual a diferença? A diferença é no termo regente. Só isso, tá? Porque a lógica é a mesma. Então, na regência verbal, o que você vai cuidar aqui, ó? Quem é meu termo regente? O termo regente vai ser aqui o verbo, tá? Então, o verbo é meu termo regente. Na regência nominal, quem vai ser o termo regente? O termo regente, nesta forma aqui, nós temos aí 3 possibilidades. Pode ser ou um substantivo, que pode ser um termo regente, ou um adjetivo, aqui, ou um advérbio. Então, quando você tem um verbo, a regência é verbal. Quando você não tem um verbo, ela é nominal. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho um termo regente que vai exigir algo que nós temos, nesse caso, o termo regido. Então, a noção de que eu tenho uma palavra que exige uma preposição, ela vai existir tanto para a regência verbal quanto para a nominal. A lógica é a mesma, a leitura é a mesma, a noção é a mesma. Então, o que você tem que ficar atento? A noção de termo regente. O conceito de termo regente é importante que você saiba. O que é o termo regente? Aquele que exige a preposição. Ou não, né? Que às vezes você pode ter um verbo VTD que não exige preposição aqui. Então, o termo regente é aquele que manda. É dele que vem a preposição. E o regido começa com a preposição que veio o termo regente. Então, tem uma dependência. Aqui eu tenho uma noção de termos que estão subordinados entre si, porque um depende do outro para existir. Então, basicamente, aqui é uma síntese do que você tem acerca de regência verbal e nominal. Vamos lá, então, para a tela, veja só, importante aqui, que você saiba, então, que nesse caso, a regência, temos aqui, não é, ó, o termo regente, que eu expliquei agora, e o termo regido. A nominal, então, trabalha com substantivos, adjetivos e advérbios, tá? E, claro, lembre-se de que aqui o que vale são as preposições essenciais. Vamos lá, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, perante, per, para, por, sem, sobre, sob, trás. Então, tem que saber. Ah, eu posso cantar uma musiquinha? Pode. Ah, tem uma paródia? Pode. Não tem problema, tá? Para você decorar a preposição, use o que você conseguir de recurso. Eu não faço paródia porque isso é uma negação para cantar em paródia, né? Vocês vão sair correndo da aula. Mas pode acompanhar aqui quando se trata de regência, você precisa dominar a preposição. Não tem como fazer questão de regência, entender a regência, sem dominar o emprego de preposição. E aqui, ó, destaque, são as preposições essenciais aqui, ó. São elas que vão fazer parte das questões que envolvem a regência. Então, quando se trata de regência, nós falamos de palavras que exigem a preposição. E aqui você vai ter, claro, uma dependência sintática aqui. Continuando, exemplos agora aqui, veja só. É bacharel em física. Então, aqui, bacharel, nós temos aqui um termo que foi regido, tá vendo aqui, ó, a preposição. Bacharel aqui, ó, é o quê? É um adjetivo nesse caso, que exige a preposição. É importante ter amor ao próximo, veja. Na verdade, eu vou mudar aqui, ó. Tá? Opa. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui um adjetivo. Aqui eu tenho, ó, amor ao próximo. Amor a alguém. E veja que amor aqui, ele é o quê? Um substantivo. Fico feliz por você. Feliz é um adjetivo. Por você é meu termo regido pela preposição aqui. Novas tecnologias alimentam confiança em um futuro melhor. Confiança em algo, confiança aqui é um substantivo.
Os novos funcionários não estão aptos para o cargo. Preposição aqui. E nós temos, então, aptos, que é o quê? Um adjetivo, tá? Carlos está alheio a tudo. Preposição aqui. E nós temos um adjetivo, tá? Calar é preferível a falar sem pensar. Veja, preposição aqui e aqui eu tenho um adjetivo. Ou seja, quando você pensa, então, em regência nominal, você vai ter ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio que exigem preposição. Em provas de concurso, o mais comum é que você tenha nas questões substantivos e adjetivos que exigem a preposição. Advérbios é bem raro que você tenha isso. Até porque fica claro quando tem um advérbio que aumente, né? Diferentemente de você. Então fica muito óbvio. Agora, para você olhar uma frase e olhar para aquela palavra, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, aí você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então, por isso que é mais comum nas provas você ter questões que cobram o emprego de substantivos e adjetivos. Então, isso é muito mais comum em relação a advérbios. Mas, como regra geral, são palavras que exigem a preposição. Basicamente, é isso daqui que você tem que pensar. Vamos lá agora, mais aqui alguns exemplos. Olha só. Alienado. Estão todos alienados e veja, a palavra alienado, ela permite aqui, ó, que eu tenha 3 situações aqui. Então, para mim agora aqui, quer dizer que, além de eu saber que eu tenho uma palavra que exige uma preposição, a mesma palavra pode ter mais de uma preposição? Pode, tá? Isso acontece. Então, você pode ter uma questão que a banca manda de peça para você trocar uma preposição por outra, mas ali, como a palavra permite, isso é possível. Então, nós temos sim palavras, nomes que admitem mais de uma preposição, tá? E daí, o que acontece? Tem que cair na sua prova uma palavra que você conheça pelo menos, tá? Não dá para você saber todas as palavras. Então, por isso que fazer muitas questões de regência faz muita diferença. Então, olha só. Estão todos alienados das últimas decisões. O veículo está alienado a um banco. O veículo está alienado para um banco. Então, veja que eu tenho aqui, ó, 3 preposições diferentes para o mesmo termo aqui, que nesse caso aqui será um adjetivo. Recurso. Aqui também permite 2 formas, ó. Não cabe recurso contra a decisão, não cabe recurso da decisão. Então, eu tenho aqui, ó, preposição contra, preposição de aqui. Ansioso, a mesma coisa. Ansioso por, ansioso para, ansioso de. Estava ansioso de saber a resposta, estava ansioso por uma nova resposta, estava ansioso para saber a resposta. Então, veja que você tem aqui 3 possibilidades relacionadas a essa palavra aqui. Continuando. Temos aqui compatível, ó. Compatível com, compatível entre. Então, também nós temos 2, ó. O resultado foi compatível com o esforço. Então, veja que eu tenho a possibilidade também. Aqui é outra forma de regência aqui. Nós temos aqui morador, residente, situado ou estabelecido. Veja, residente à Rua Mato Grosso, era morador na Rua São Paulo, foi morador da Rua Manaus. Cuidado que aqui, ó, vamos aproveitar essa frase aqui, ó, residente à Rua Mato Grosso, o que você vai ter aqui, ó? Residente à rua. Então, veja que aqui nós temos o encontro aqui, não é? Esse a que é minha preposição e esse outro a que é um artigo. Então, deste encontro aqui, ó, o que nós temos? A crase. Então, por isso que nesse caso nós temos residente à rua, porque eu tenho aqui, ó, o encontro da preposição e do artigo a. Isso é comum acontecer, tá? Nós temos aí, além de tudo da regência, como uma das preposições é a preposição a,
Por isso que nós temos muitas vezes muitas questões que cobram ao mesmo tempo regência e crase. Ah, então, posso pensar assim? Pode. Quando você estudar regência com a preposição a, já pode automaticamente pensar na noção da crase. Por quê? Se com a preposição a houver na sequência um termo feminino, vai aparecer ali a crase. Então, quer dizer que eu tenho dois assuntos em um só. Isso mesmo, regência e crase. Na verdade, é mais de um assunto, né? Perceba comigo. Veja, regência verbal. Tem que dominar emprego de preposição, tem que dominar transitividade verbal e tem que dominar emprego de crase que pode aparecer. Regência nominal, a mesma coisa, emprego de preposição e crase. Então, nós temos vários assuntos juntos que fazem com que você tenha questões ligadas a isso. Então, pode ser que você tenha uma questão de crase, mas para que você entenda a crase, você tem que dominar a regência. Ou o contrário, para que você consiga ver a regência, tem que olhar se pode dar uma crase ali. Então, são dois assuntos que estão interligados. Quando você tem, então, a preposição a, pode haver o a mais a ou a mais as, e ali ocorre a crase. Então, você tem uma mistura aqui de conteúdos. Continuando. Junto de ou junto a, também pode ser, ó. A mãe se encontrava junto ao filho, aqui, ó. Pedi um empréstimo junto ao banco. Cuidado. Aqui, ó, a mãe se encontrava. Esse junto ao filho, tudo bem, ó, se encontrava onde? Junto ao filho, tá? Agora, aqui, veja, vai pedir, ó. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pediu o quê? Um empréstimo ao banco. Então, por isso que nesse caso não cabe o junto aqui. Então, atenção, por mais que você leia e dê certo e pareça que dê certo, tenha um pouco de cuidado em relação à frase como um todo. Então, quando se fala de regência, observe sempre período inteiro, letra maiúscula, ponto final. Observe a frase como ela foi construída, para você também não ficar refém disso daqui. Pode acontecer que você tenha um verbo, como nesse caso aqui, que ele tem duas formas de objetos. Então, o objeto indireto já começa com a preposição. Então, atenção para isso. Então, nesse caso aqui, ó, pediu um empréstimo ao banco. Essa é a forma correta aqui. Aí, próximo. Fiquei próximo ao carro, próximo a algo, ou deixamos o carro próximo de casa. Então, veja que aqui também eu consigo fazer isso. Ou seja, são várias possibilidades. Então, aí sim, por isso que eu falo que é aí que você tem uma dificuldade maior. Porque tem que olhar para a palavra e saber que ela permite mais de uma situação aqui. Continuando, é um apaixonado dos animais, está apaixonada pela matéria. Então, veja, aqui é a preposição do, aqui é a preposição por. E a palavra aqui, apaixonado, apaixonada, aqui tem essa regência. Apto ou aptidão, tá? Apto aqui é um adjetivo, aptidão é um substantivo. Sempre teve aptidão aqui, ó, para a música. Sentia-se apto ao trabalho em grupo. Então, nós temos o quê? O adjetivo apto é preposição a, o substantivo aptidão é preposição para. Então, veja, mudou a classe gramatical, mudou ali a nossa preposição. Grato. Sou grato à minha família, né? Grato a para ou por, ou mostrou-se grato pelas informações. Veja que aqui eu digo assim, ué, mas cadê a crase? Ó, nesse caso, sou grato à minha família, esse minha aqui é um caso opcional de emprego de crase. Tá, e se fosse frente à frase, ó, sou grato, e fosse então a diretora, tá? Se fosse assim, ó, sou grato à diretora. Nesse caso, sou grato a alguém, aí eu tenho a preposição a mais artigo a. Então, se não houvesse aqui o pronome possessivo, você iria colocar a crase aqui desse jeito, né? Da mesma forma que se fosse algo masculino, ó, sou grato ao diretor. Então, vê, se fosse masculino aqui, ficaria assim. Então, cuidado para observar que nós temos, além da regência, mais conteúdo aqui no meio do caminho. Continuando, medo de. As crianças têm medo do escuro, tá?
Então, veja que eu tenho medo de ou medo a algo. Então, são possibilidades que nós temos aqui. Veja, regência nominal, então, não é um conteúdo tão difícil quanto a verbal, por quê? Na regência verbal, você tem que saber verbo transitivo, intransitivo, de ligação, tudo isso. Regência nominal, você tem que saber o substantivo, adjetivo e advérbio. Teoricamente, parece mais fácil, mas quando se trata de regência, tudo fica um pouquinho mais complicado. Então, a regência sempre vai ser um assunto que a teoria é muito simples. O que dificulta muito na regência? A quantidade de verbos que nós temos, de substantivos, adjetivos e advérbios, que podem ter várias preposições ali a partir deles. Então, essa variedade é que nos dificulta. E, claro, para isso, como eu já mencionei, fazer muita questão faz toda a diferença. Tá, continuando agora aqui, temos uma expressão importante que é a regência nominal com os pronomes relativos. A regra segue a mesma que nós temos da regência verbal. Como assim? Venha comigo aqui então ao quadro. É assim, ó. Quando você tiver uma preposição, aqui, ó, tá? Uma preposição, mais um pronome relativo, o termo regente, ele vem depois do pronome relativo. Então, a ideia é assim, ó. Esse termo regente é ele que exige a preposição que está aqui, ó, antes do pronome relativo. Sempre vai ser assim. Então, acontece o seguinte, ó. O termo regente, a preposição mais o pronome relativo, nós vamos chamar isso aqui, ó, de termo regido. Então, o termo regente está lá e o termo regido vem antes, tá? Então, fica numa ordem inversa? Sim. Por quê? Na ordem direta, você tem primeiro o termo regente e depois o termo regido. Então, aqui é como se fosse uma ordem inversa, em que eu vou ter o termo regente, ele vai depois do termo regido. Então, é uma ordem estranha, né? Uma ordem inversa ao que é a ordem natural. Mas isso não compromete, isso é importante e, claro, nós temos que ficar atentos a isso. A preposição não está ali porque simplesmente ela apareceu do nada, ela caiu de paraquedas. Sempre existe uma justificativa para que essa preposição apareça. Aproveitando, antes de eu seguir um pouco com os exemplos, cuidado com o seguinte: nós temos uma ordem direta, mas também pode haver uma ordem inversa quando se trata de regência. Então, vou colocar um exemplo aqui de um verbo, para ficar mais fácil, ó. Para você aqui, ó, a educação cabe ao governo, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? A educação, que é o meu sujeito, cabe a quem? Ao governo. Então, cabe aqui, ó, é o nosso termo regente, o cabe aqui, e ao governo é o nosso termo regido. Então, aqui você tem uma ordem direta, bonitinha. Mas eu posso fazer essa mesma frase e inverter a ordem. Por exemplo, ó, ao governo cabe a educação. Eu posso fazer uma inversão sintática aqui. Então, o que eu tenho? Ao governo continua sendo o meu termo regido, tá? Aqui, ó. Cabe continua sendo o meu termo regente. Aqui continua sendo o meu sujeito. Teoricamente, você tem aqui, ó, um objeto indireto, verbo transitivo indireto. A mesma coisa aqui, ó. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. Então, pode acontecer de você ter frases fora de ordem. Mesmo assim, a regência acontece. Agora, exemplos concretos. Vamos aqui à tela. Tá assim, ó. Entre as poucas pessoas em que tenho plena confiança está você, ó. Em preposição, quem, pronome relativo. Quem tem confiança em alguém. Então, veja que eu tenho ali o termo regente e o termo regido. O termo regente, ele vem depois do pronome relativo. Outro exemplo. Os livros aos quais o professor fez referência não estão na biblioteca. Tá, o professor fez referência a algo. Então, a preposição aqui, ó, ela veio antes e esse daqui é meu pronome relativo. Da mesma forma, pode acontecer
com o que, o qual, os quais, a qual, as quais, quem, cujo, cujos, cuja, cujos, qualquer pronome relativo. Não é só a palavra que. Outro exemplo. As riquezas a que faz alusão o autor do texto dizem respeito aos últimos 500 anos. Faz alusão a algo. Então, eu tenho preposição, pronome relativo e aqui termo regente. Então, marque lá, ó. A ordem é preposição mais pronome relativo mais termo regente. Essa é a ordem aqui, tá? E esse termo regente é ele que exige a preposição aqui. O barco a cujos tripulantes fiz referência. Fiz referência a algo. Mesmo com o cujo, eu posso ter sim, ó, preposição, pronome relativo. O infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. Está sujeito a algo, preposição, pronome relativo, termo regente aqui. Continuando. O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles que se deixam levar por atitudes que rejeitam um outro de quem se é diferente. Veja, aqui eu tenho é diferente de algo ou de alguém. Então, eu tenho preposição, pronome relativo e aqui. Veja que no trechinho anterior ali, ó, aqueles que se deixam. Veja, aqueles os quais se deixam levar. Aqui eu não tenho preposição antes do relativo, porque não tem nenhum termo regente que exija aquela preposição. Então, pode sim acontecer de você ter frase em que há pronome relativo e não haja regência aqui, por exemplo, preposição ou termo regente. Continuando, temos aqui, ó, a propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis. Responsáveis por algo, veja, preposição, pronome relativo, termo regente. E as quais os infratores estejam sujeitos. Sujeitos a algo, ó, preposição aqui, pronome relativo. Lembre-se de que o as quais é a mais as quais. Essa construção aqui. A árvore é símbolo recorrente de que fazemos uso. Fazemos uso de algo, preposição, pronome relativo. Cada vez mais o mundo tecnológico nos afasta da natureza de que fazemos parte. Fazemos parte de algo, preposição mais, pronome relativo aqui. Então, veja que, basicamente, é sempre a mesma estrutura. Você vai ter, na regência verbal e na regência nominal, você vai ter um termo regente e um termo regido. Quando aparece pronome relativo, você vai ter o termo regido antes e depois do pronome relativo o termo regente. Sempre vai ser assim, independentemente se você tem regência verbal ou a regência nominal.